Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, que a gente falta pouquinho aí para bater 70 mil inscritos, tá? Então, se você tem aquele amigo, aquela amiga corintiana, já dá um toque nele, manda o link, se inscreve lá no canal do John pra gente bater essa meta. Certo, rapaziada? Também não se esqueçam de deixar o like, sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Quai, todos os links aqui na descrição para vocês. E é isso, rapaziada, vamos para o giro de notícias de hoje, né? Quinta-feira, dia 30 de junho, último dia do mês, a sexta-feira tá pertinho, tá? Pertinho, amanhã já inicia o mês de julho, e é isso, rapaziada, vamos para cima. O Corinthians abriu a venda de ingressos, tá? Para o jogo contra o Boca, lá na Bombonera. Os ingressos vão custar R$150. O Corinthians chegou a postar também um pacote de viagens, né? Já incluía hospedagem lá em Buenos Aires. Já incluía o translado entre o hotel e o estádio, não sei o quê. Um pacote lá para quem tiver interesse. Quem tiver interesse, certo? Tá lá no site do Corinthians, né? O site Fiel Torcedor também, tá? Tem lá as informações. E o Corinthians abriu da seguinte forma. Ontem, tá? A partir das 3 da tarde, abriu essa venda de ingressos para quem era fiel torcedor e tinha a partir de 60 pontos. Hoje, às 11 da manhã, abriu para quem tinha mais de 55 pontos. Então, só quem tem a pontuação alta tem o direito de comprar o ingresso lá na Bombonera. São poucos, tá? Poucos ingressos, a gente sabe. O Corinthians chegou a fechar, né, um acordo com o Boca do número de ingressos, não vou lembrar agora exatamente, mas quem tiver interesse, já estão à venda aí os ingressos para o jogo contra o Boca. Depois, só retirar lá no Parque São Jorge, rapaziada. Compra pelo site e retira o ingresso físico no posto de atendimento do fiel torcedor, lá no Parque São Jorge, hoje ou amanhã, das 11 da manhã às 8 da noite. Eu não tenho interesse, tá? Até porque eu trabalho no dia útil, não tem como viajar, né, para assistir o jogo lá. Gostaria muito de assistir um jogo na Bombonera, mas não tenho interesse, rapaziada. É isso, quem tiver interesse, só entrar no site aí do Fiel Torcedor. Por outro lado, tá, temos aí um balanço dos 4 jogos em casa do Corinthians, tá? A gente pegou o Goiás pelo Brasileirão, Santos pela Copa do Brasil, Santos pelo Brasileirão e o Boca pela Libertadores. Tivemos aí um montante de 160 mil torcedores, tá, que visitaram a Neoquímica Arena aí nessas 4 partidas. Contra o Goiás, 35 mil. Contra o Santos, 40 mil. Contra o Santos aí pela Copa do Brasil, 40 mil. Pelo Brasileirão, 41 mil. E contra o Boca, quase 45 mil pessoas. De arrecadação, contra o Goiás, 2 milhões e 100. Contra o Santos pela Copa do Brasil, 2.400. Pelo Brasileirão, 2.400. E aí, contra o Boca na Libertadores, 4.200. Somando aí, mais de 11 milhões de reais. Tá? 11 milhões e 300 mil. Se a gente pensar que a parcela da Arena, a partir de 2025, né, se eu não me engano, a gente vai pagar 17, 18 milhões. E aí em 4 jogos a gente já conseguiu 11. Vamos pôr uma média aí de 4 milhões. Não dá uma média de 4 milhões por jogo, não. Foi só jogo de Libertadores, né, que tá esse preço. Contra o Santos no Brasileirão, por exemplo, 2 milhões e 400. Contra o Goiás, 2 milhões. Então assim, a gente vai ter uma média aí de 9 partidas, mais ou menos, para pagar esse valor de 18 milhões. Se a gente pensar que arrecada 2 milhões por jogo, tá? No seco, assim, 2 milhões por jogo. Então, 9 partidas em casa para pagar já a parcela anual da Neoquímica Arena. Essa é a conta que a gente vai ter que fazer a partir de 2025. E por outro lado, a gente tem que ver que são 160 mil torcedores que visitaram a Neoquímica Arena nesses 4 jogos. Apoio não faltou hora nenhuma. Hora nenhuma, tá? Hora nenhuma. Então, se em algum momento algum jogador
igual a gente viu, tá? Contra o Boca na Libertadores, tiver cabisbaixo, não quer correr, tá naquela rotação baixa, cara, não dá pra gente aceitar. Não dá. Porque quando a diretoria pede, quando os jogadores pedem, a comissão pede, e nem precisa pedir, né? O nosso torcedor acompanha, tá junto, sempre. Sempre, tá? A partir do momento que o árbitro apita, até o fim da partida, a gente tá apoiando o time. Então, assim, a nossa torcida tá fazendo o papel dela, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Agora, o que a gente espera é dentro de campo. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí pensando na próxima partida do Corinthians e também no jogo de volta da Libertadores, a gente pega o Fluminense agora sábado, 4h30 da tarde. Depois na terça, 9h30 da noite, Boca e Corinthians. Qual que é o pensamento? Poupar os jogadores sábado agora para ter a força máxima na terça-feira. E aí o que é a força máxima? Os jogadores que estiverem disponíveis. Quem não estiver machucado, tá? Por isso, tá? Até por isso, existe a possibilidade de jogadores do Sub-20 ganharem uma oportunidade aí no time principal. Como Robert Renan, que já vem jogando, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Felipe Augusto, Wesley, Giovani. Tá? Esses jogadores devem ir para o jogo contra o Fluminense. Isso é praticamente certeza que eles vão para o jogo. E aí existe a possibilidade deles serem titulares. Tá? Uma possibilidade grande. Grande. Pô, John, então o Corinthians está abrindo mão do Brasileirão? De jeito maneira. De jeito maneira. Só que o Brasileirão é um campeonato de pontos corridos. E a gente tem uma decisão terça-feira agora. Que a gente já não tem um elenco para disputar. Tá? Já não tem. A gente precisou de opção no ataque. O que ele fez? Tirou o William e colocou o Fábio Santos. Para adiantar o Lucas Piton. Tirou o Adson e colocou o João Pedro. Aí eu ouvi torcedor na arquibancada. Pô, precisa vencer. Tá colocando um lateral, tirando um atacante? Sim, é a opção que tem no banco. Não tem outra opção. Não tem. Tá? Não tem. Ah, mas não tem que pôr o Guilherme Biro. Isso daí é loucura, tá? Isso daí é loucura. Por que loucura, John? O menino é ruim? Não. Porque eu falo assim, em nome de toda a torcida, que pede o Guilherme Biro, parece que o menino vai entrar e vai resolver. E não é dessa forma. A gente viu o Adson, a gente viu o Mantuan, a gente viu o próprio Gabriel Pereira, o Duqueiroz, o Raul Gustavo, o Piton, que são jogadores que hoje têm a sua importância, mas que demoraram a performar. E vão demorar. O Matheus Araújo vai demorar, o Guilherme Biro vai demorar, o Wesley vai demorar, o Giovani vai demorar, o Felipe Augusto vai demorar. Uma hora eles vão engrenar, tá? Mas não adianta a gente colocar toda essa expectativa, achar que o moleque vai entrar em campo e vai resolver, tá? Não é dessa forma. Não é dessa forma que acontece. Por isso que eu falo que é nesse sentido que é loucura. Que tem torcedor que acha que vai colocar e ele vai ser realmente um birubiru da vida. Vai chegar, vai meter 2 gols, dar uma assistência e acabou. Não é dessa forma. Certo, rapaziada? E aí, entra na questão dele, Luan Guilherme, nosso camisa 7. Segundo o que todo mundo tá ouvindo, a chance do Luan viajar para o Rio de Janeiro é praticamente nula. E aí, se o Luan realmente não for pro jogo contra o Fluminense, ele vai completar 20 jogos sem ser relacionado. 20 jogos, ganhando 800 mil reais por mês. Pô, não é possível, cara. Não é possível. A última vez que ele foi relacionado foi contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Ó, muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E não jogou, tá? Com o Vitor... Há quanto tempo que o Vitor Pereira tá no Corinthians? E o Luan nunca jogou com o Vitor Pereira. E assim, a gente tem sondagens do Bahia, do Sport, tudo mais. E o Luan falou que não joga a Série B. Não quis
ir para o Bahia ou para o Sport. O Corinthians já disse que banca metade do salário dele, tá? Para ele jogar em outro clube. Só que ainda não apareceram outros clubes interessados. Ninguém da Série A quer investir 400 mil reais para ter o Luan no elenco. Então esse é um problema aí que o Duílio tem que resolver. Eu negociaria ele por qualquer valor, cara. 5 milhões, vende. Porque a gente economiza esses 5 milhões, tá? Economiza esses 5 milhões. Só que daqui até o fim do ano, por exemplo, são 6 meses de salário. Ele ganhando 800 mil, 4 vezes 6, 48. 8 vezes 6, 48. Tá? 4,8 milhões que a gente já economiza. Se pegar mais 5, já dá quase 10. Já tá ótimo. Já tá ótimo. Pega esse dinheiro que ia pagar de salário pra ele, vai pagando essas multas aí, ó, que existe direito de imagem de fulano, de ciclano, de beltrano. Vai resolvendo isso daí. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês e tomara que apareça algum clube interessado na contratação do Luan. Bom, agora falando sobre o William, tá? O jogador segue o tratamento, tá? No ombro, tratamento fisioterapêutico e tudo mais. A própria esposa do William, né, divulgou um vídeo nas redes sociais depois do jogo contra o Boca. Ele em casa já, mas fazendo o tratamento, tá? Fazendo ali uma massagem, alguma coisa ali pra voltar. O ombro tinha saído do lugar, né? Então faz aquela massagem pra reduzir a dor e tudo mais. Tentar fazer alguns movimentos. E o William depois postou uma foto com a tipoia. Né? Com a tipoia. Não exatamente uma tipoia, mas um travamento aqui no ombro pra não ficar mexendo muito. Então assim, o William segue sendo avaliado e é dúvida, tá? Dúvida para enfrentar o Boca na semana que vem. E a nossa diretoria, não a diretoria exatamente, mas a nossa comissão médica, não atualiza. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para o Maicon voltar. A gente não sabe se a lesão do Fagner é grave ou não. A gente não sabe se a lesão do William é grave ou não. Não sabemos. Não sabemos. Tá? Quero saber a opinião de vocês. Bom, tivemos essa semana uma reunião aí do Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? E a conselheira Suzy Miranda prestou uma queixa-crime contra o Manuel Ramos Evangelista, conhecido como Mané do Carré, tá? Eu não conheço esse Manuel do Carré, tá? Esse Mané do Carré. Eu lembro de um Mané da Carne, não sei se é a mesma pessoa. Pelo que eu tô vendo, não, porque aqui tá falando Mané do Carré, Mané do Carré. A Suzy disse que foi ameaçada e insultada por esse Mané do Carré, tá? Ela falou que recebeu vários xingamentos. Dar um murro na sua boca. Mulher tem que tomar porrada pra aprender a ficar de boca fechada. Certo? Segundo isso, segundo a Suzy, esse Mané falou isso durante a reunião. Certo? O Manuel, tá, esse Mané do Carré, negou as acusações. Segundo ele foi chamado de ladrão pelo marido da Suzy, tá? E durante a reunião ele estava xingando o marido e não a mulher. E aí ele disse que quer ir à delegacia prestar o depoimento dele também, tá? Se defender das acusações. Minha opinião, não vai acontecer nada. Nada. Daqui 2 semanas ninguém vai saber mais desse assunto, ninguém vai mais lembrar desse assunto e vai ficar por isso, tá? Essa é a verdade. Lembra que eu falei do Jassa, que havia sido acusado de pagar propina para um membro de uma torcida organizada? O membro da torcida organizada, na mesma semana, tá? No outro dia, foi expulso. Foi expulso da torcida organizada. O Jassa continua até hoje no Corinthians. Não, vamos investigar, que não sei o que, tal. Cadê? Me mostra. Me diz. Me mostra pelo menos que vocês investigaram. Tipo, ó, a gente investigou e não tinha nada a ver. Beleza. Se o cara foi inocente, tá tranquilo, tá bacana. Mas não, vocês não provam nem isso, rapaziada. Nem isso. Não se esforçam pra nada, tá? Então, pelos últimos acontecimentos aí, pelo que eu tô vendo, essas acusações, tá? Vão ficar por isso mesmo. Vai ficar nessa situação. Vai cair no esquecimento e vai passar batido. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Uma bagunça interna, tá? Essa é a grande verdade. Bom, ontem a diretoria Rubinho Barrichello anunciou o Yuri Alberto, uma novidade, cara.
Uma grande novidade. Corinthians anunciou o Yuri Alberto. Caramba, hein? Anunciou ontem no fim da tarde, tá? Às 18 horas. Tocou a sirene no Parque São Jorge e tudo mais. O atacante de 21 anos chega ao Corinthians para um empréstimo, tá? De um ano. Uma temporada, a temporada europeia. E na troca vão Mantuan e Ivan. Muita gente já discordou, tá? Eu concordo nesse sentido. Não acho que o Mantuan seria uma perda nesse momento que a gente poderia perder, nesse caso, né? Não acho que o Mantuan deveria sair do Corinthians nesse momento. O Ivan era um cara que eu via muito potencial nele, tá? Só que o Cássio voltou a pegar muito também. É isso que eu falo, sobe o nível. Sobe o nível. Chega um cara que tá pegando bem, o cara sai da zona de conforto. Certo? O Yuri Alberto vai ser apresentado na próxima quinta, tá? Dia 7, a imprensa e a torcida. O Corinthians nas redes sociais provocou o Internacional, fez uma brincadeira com DVD e tudo mais. No mais é isso, rapaziada. Já passei todas as informações para vocês. Não temos a data que o Ivan e o Mantuan vão para o Zenit. Provavelmente depois do jogo contra o Santos, dia 13, tá? Provavelmente. Nos contratos, o que a gente viu Mantuan e Ivan tem um valor de compra fixado e o Yuri não tem. Então o Zenit tem o direito de compra do Ivan e do Mantuan e o Corinthians não tem do Yuri Alberto. E aí, mais uma vez eu vou colocar aqui. Espero que a diretoria do Corinthians, no dia 7, na apresentação, traga uma explicação desse modelo de negócio. Tá? Caso contrário, fica difícil, cara. Porque soltou uma notinha oficial lá, fajuta. Ai, o Yuri Alberto foi apresentado e tudo mais. Na troca, Mantuan e Ivan vão por empréstimo para o Zenit. Ponto. Não explicou mais nada na nota oficial do clube, tá? Então a gente aguarda aí. Mais uma vez. Pô, John, o Yuri Alberto pode enfrentar o Boca? Não. Pode enfrentar o Flu? Não. Vai ser apresentado dia 5ª. Dia 5ª, ó. Dia 7, quinta-feira. Dia 7, quinta-feira. Tem alguns trâmites ainda burocráticos. E aí, não sei se ele já pode enfrentar o Flamengo dia 10. Tá? Não sei. Não sei real. Porque é uma bagunça. Tem a janela internacional, mas tem a janela do Brasil. Tipo assim, o jogador pode sair daqui pra lá, mas não pode chegar em ser inscrito. Eu não sei, tá? Tem a data da janela internacional, que é dia 18. Então, a partir do dia 18, jogadores de fora poderiam atuar. Não sei se essa data vale para o Yuri Alberto. Espero que não. Na verdade, tá? Espero que ele já possa atuar contra o Flamengo, depois de ser apresentado. Em contrapartida, o Yuri Alberto já vai treinando aí com o Vitor Pereira, tá? Hoje mesmo postei um vídeo lá no Instagram dele no nosso CT. Então já tá habituando aí, já vai acompanhando o Vitor Pereira para quando estiver disponível pela parte burocrática, já estiver aí inscrito nas competições, já esteja à disposição do VP. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola mais uma vez, o atacante Madison, tá? Que chegou aí, subiu da base do Corinthians e tudo mais, foi emprestado pro Estrela Amadora no meio do ano passado, disputou a temporada europeia toda, tá? A Estrela Amadora da segunda divisão de Portugal. Acabou, tá? A temporada europeia em maio, ele retornou de férias no Brasil e ficou aquela dúvida, vai ser negociado de novo, vem pro Corinthians, como que fica? E aí ontem, tá? Ele foi anunciado mais uma vez no Estrela Amadora. Conseguiram um novo empréstimo, tá? De mais um ano. Até 30 de junho de 2023. E aí é o mesmo dia que termina o contrato dele com o Corinthians. A gente tem 50% dos direitos econômicos do atleta. E aí fica a dúvida. A gente vai emprestar ele de novo para lá, depois vai acabar o contrato dele, ele vai assinar com a Estrela Amadora e a gente continua com 50% dos direitos? Não sei. Vi aqui que o Estrela Amadora gostou do futebol do Madison, que ele chegou a ser um dos principais jogadores da última temporada, só que o Estrela Amadora ficou a 1 ponto de ser rebaixado para a 3ª divisão de Portugal. Então assim, não é um time forte.
O Madison chegou a passar pelo Joinville e pelo Atlético Goianiense, foi promovido ao elenco principal com o Thiago Nunes aqui no Corinthians, mas não deixa saudades. Tá? Deseja aí uma boa sorte ao Madison, que consiga crescer dentro do futebol europeu e quem sabe conseguir uma grande venda aí para o Corinthians, que ainda tem 50% dos direitos econômicos do atleta. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Porto de Portugal superou o Benfica. Tá? O Benfica estava mais próximo aí de contratar o João Vitor, nosso zagueiro. Mas o Porto, nos últimos dias, tá? Deu uma acelerada e parece ter ganho a disputa aí do Benfica. O Porto já tomou as frentes nessa negociação, tá? E o principal disso tudo, de acordo com o portal A Bola, a ideia do Porto é contar com o João Vitor já na pré-temporada do clube, que acontece do dia 6 de julho ao dia 14 de julho. Dia 6 é quarta-feira que vem, tá? Depois do jogo contra o Boca. Caso o João Vitor feche com o Porto para essa data, ele só jogaria o jogo contra o Boca e já viajaria, tá? Não jogaria a volta lá na Vila Belmiro, da Copa do Brasil. Se eu sou o Corinthians, eu faço o seguinte, ó. Nossa data para ele sair era tal, dia 18. É isso que eu falo. O João Vitor pode sair daqui para o futebol europeu, mas o cara que vem da Europa para cá não pode ser inscrito antes do dia 18. Entendeu? As datas de janela que eu não entendo. É isso que faz confusão. Mas enfim. E aí o Corinthians já estipulou o preço aí do João Vitor, no mínimo 10 milhões de euros. O Corinthians tem apenas 55% dos direitos econômicos do atleta, tá? E aí, pelo jeito, a gente vai vender tudo. Não vai ficar com nada aí para uma futura venda. Mas, enfim, a gente aguarda essa proposta oficial do Porto. Segundo o mercado, é o portal A Bola, tá? O Porto superou o Benfica, vai fazer a contratação do João Vitor e o quer para o dia 6. Mas nada disso vai acontecer se não chegar a proposta. Nada disso vai acontecer. Então, mais uma vez, Corinthians aguarda a proposta para ver se negocia ou não o João Vitor e aí também consegue fechar ou não essa data para ele ir para o futebol europeu. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!